Olá, caro estudante concurseiro, sejam bem-vindos ao canal Método da Aprovação. Hoje vamos para mais uma aula de matemática financeira. Bom, já se inscreve no canal, deixe seu like para que a gente possa trazer mais conteúdos como este para vocês. E bora lá para a aula. Hoje a gente vai falar sobre as taxas equivalentes. Bom, a taxa equivalente são taxas que, quando aplicadas ao mesmo capital, num mesmo intervalo de tempo, produzem montantes iguais. Essas taxas devem ser minuciosamente observadas em alguns financiamentos. Bom, agora a gente vai para a prática, né? Eu trouxe aqui um exercício e agora a gente vai fazer igual a gente estava fazendo nos outros exercícios de matemática. A gente vai destrinchar o exercício, ver o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, bora lá. Em um sistema de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de... Então, vamos lá. A gente viu aqui que a gente tem a taxa, né, que é o nosso I, ela continua sendo o nosso I, de 5%. Então, vamos colocar aqui do ladinho. I é igual a 5%. E a gente não tem mais nada, né? A gente não tem FV, a gente não tem PV, a gente não tem nada. A gente sabe que essa taxa de 5%, ela é ao mês. Agora, a gente vai observar aqui, ó. O que a gente quer? Bom, esse 1zinho aqui, ele já é da fórmula, a gente vai colocar a taxa, e a gente tá vendo dois carinhas aqui que são diferentes, que a gente nunca viu antes. Então, a gente vai colocar eles aqui do lado. O nosso QQ e o nosso QT. O nosso QQ é o que eu quero e o nosso QT é o que eu tenho. Então, agora a gente vai ler de novo o nosso exercício para saber o que eu quero e o que eu tenho. Bom, em um sistema de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de... Bom, aqui a gente sabe que a gente tem 5% ao mês. Então, eu tenho ao mês. E eu quero saber a taxa anual. Qual é a nossa taxa anual? Então, eu quero saber anual. Mas a gente tem que transformar isso aqui em números para colocar dentro da nossa fórmula. Então, a gente vai trabalhar sempre em dias, tá? Então, quanto dia tem no mês? Quantos dias tem um mês? Bom, a gente vai trabalhar aqui com 30 dias, tá? Sempre com 30 dias. A gente nunca vai colocar 31. A gente vai pensar que as datas financeiras, as datas para a gente poder contabilizar, sempre o mês vai ter 30 dias. E o ano, pra gente, o ano financeiro sempre vai ter 360 dias. Certo? Então, a gente já tem o que a gente procura para colocar dentro da nossa formulazinha da taxa equivalente. Então, agora a gente vai só substituir. Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa taxa equivalente. A gente vai repetir o número 1, que é o número da fórmula. Vai colocar aqui o nosso 5. Lembrando que o nosso 5 a gente vai ter que sempre dividir por 100 para transformar em decimal. Bom, esse para dividir por 100 eu sempre vou colocar dentro da fórmula para não ter nenhum problema. Aqui é o que eu quero, que é 30, e dividido pelo que eu tenho. Na verdade, é 360, né? É o que eu quero. Dividido pelo que eu tenho. Na verdade, aqui eu coloquei ao contrário, tá, pessoal? Eu quero 360 e o que eu tenho é 30. Menos 1 vezes 100. Essa aqui já foi a nossa substituição.
Eu vou apagar aqui para vocês não se confundirem, tá? Ó, o que eu quero é o anual, que é 360. E o que eu tenho é os 30 dias, que é um mês, tá? Não se confundam. E agora a gente vai começar a resolver o problema. Então, vamos lá. A gente vai começar por aqui, ó. Certo? Então, 5 dividido por 100 é igual a 0,05. Eu vou repetir aqui. Tudo de novo. E vamos continuar resolvendo. Qual a próxima fase que eu tenho que resolver? A próxima é aqui. Então, a gente vai somar 1 com 0,05, que vai dar 1,05 elevado a 360 dividido por 100 menos 1 vezes o nosso 100. Bom, o que a gente tem que resolver agora? Agora, a gente vai resolver aqui dentro desse parênteses aqui. Então, 360 dividido por 30 vai dar 12, elevado a 1,05, que vai dar 1,80, menos o 1, que vai dar 0,80, vezes o 100. Então, eu só não coloquei aqui, mas eu fui passando para baixo, não estava aparecendo para vocês. E aí eu fui colocando para baixo. Então, 0,80 vezes o 100 vai dar 79,59%. Nunca se esqueçam do porcento, porque a gente está falando em taxa. E quando a gente fala em taxa, a gente está falando em porcentagem. Certo? Aí a gente vai olhar lá nas nossas alternativas para ver se tem 79,59. E tem. Então, é a resposta D. Bom, agora a gente vai resolver na nossa calculadora, na nossa HP 12C, tá? Então, vamos lá. A gente vai só colocar aqui dentro, tá? Então, lembrando que a nossa HP, ela tem aquele esquema de memória, que você vai colocar um número e ele vai ficando dentro da calculadora, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar vai ser o número 1 da fórmula. Então, colocamos e vamos dar Enter, certo? Então, ela ficou lá em cima na memória. E aí, eu vou colocar o 5 e vou dividir ele por 100. Eu já vou fazer de uma vez aqui, porque essa é a primeira coisa que a gente faz, lembra? Então, ó, 5. Vou dar Enter de novo para ele subir para a memória. Vou colocar o 100 e vou dividir, porque o número que está acima na memória é o 5 e depois vem o 1. Então, eu vou dividir aqui, ó. Deu 0,05. 0,05. E agora, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Eu vou somar com o 1 que está lá na memória, para dar 1,05. Como ele já está lá dentro da memória, é só eu apertar o mais. Deu 1,05. Ok. Agora, eu vou continuar a minha fórmula. Então, vou dar Enter aqui para ele subir para a memória. Qual o próximo passo? Eu vou dividir 360 dividido por 30. Então, vamos lá. Vou colocar 360, vou dar Enter para ele subir para a memória, vou colocar o 30 e vou dividir para ficar 360 dividido por 30. Então, dividido. Vai dar 12, vamos olhar na nossa fórmula, deu 12. E agora, o próximo passo é elevar aquele 1,5 por 12. 1,5 já está na memória, então eu só vou apertar o elevado.
O elevado na HP12C é aqui. Então, 1,80. Vamos ver se tá certo? 1,80. Vou olhar na nossa... Qual o próximo passo? O próximo passo é eu tirar o número 1, fazer menos 1. Vou dar Enter para subir para a memória. Vou colocar o número 1 aqui e já vou colocar menos aqui. Deu 0,80. Vamos conferir se está certo? Então, 1,80 menos 1 vai dar 0,80, que eu vou fazer vezes o 100 da nossa fórmula. Então, eu vou clicar 100 aqui e vou fazer vezes. Vou colocar o vezes aqui. Deu 79,59. Vamos conferir? 79,59%, que vai dar a nossa letra D. Bom, pessoal, é isso. Hoje foi meio atrapalhado nossa aula, né? Mas, enfim, eu não consegui ver onde estava certinho, acho que tá muito perto. Vou dar uma afastada na próxima aula. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Lembrando que a gente tem muitos vídeos, a gente tem mais de 50 vídeos aqui no canal. Então, faz uma maratoninha aí para vocês aprenderem matemática financeira. Tem português e matemática básica para os seus filhos. Também tem contabilidade e vai ver outras matérias que a gente vai colocar para vocês. Deixa aí nos comentários uma matéria que você tem dificuldade na faculdade, ou uma matéria que você precisa aprender para o concurso, para a gente trazer para vocês, certo? E também deixem aí um like, né, como a gente diz sempre no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima aula. E eu vou trazer para a próxima aula juros compostos na calculadora científica, tá? Então, espero vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!